Ele não era um homem de guerra, mas de silêncio. Eunice, a matriarca da história que se desdobra, ocupa o papel de um ser moldado pela quietude e pela dignidade reprimida. Em um mundo onde sua voz muitas vezes era sufocada, o não dito se tornava seu grito mais poderoso. Mundos se transformam, e aquilo que é ignorado pode em momentos críticos emergir e se tornar o peso que inclina a balança da justiça pessoal. Alguns traem sutilmente sem usar palavras que ferem ou dedos que apontam. São homens e mulheres que calculam cada movimento silenciosos, como o vento gelado que corta a pele sem aviso. Eunice sabia dessa dança. Ela havia observado o teatro da traição desenrolar-se lentamente como um rio encoberto pela névoa de sombras não reveladas. Em sua casa, uma fortaleza que tentou por tanto tempo manter de pé a presença sempre crítica de Valéria, crescia como um parasita ganhando terreno. Valéria, a nora, que não via além de seu próprio reflexo distorcido, planejava transformar esses antigos tijolos em algo que apagaria as lembranças que Eunice tanto prezava. Na tentativa de reformular histórias, Valéria não enxergava o tecido emocional que conecta as paredes da casa ao coração de Eunice. E você aí alinhado com cada segundo das batidas na madeira velha, da porta que rangia como uma metáfora para o desgaste emocional de Eunice, talvez pense na ironia daqueles que calam em vez de gritar. Por que alguém escolheria manter silêncio? Não sabe, Valéria, que o trovão mais devastador sempre segue um raio de luz silencioso no horizonte. As traições, como o vento silente da noite, podem parecer pequenos cortes, mas acumulam-se ao longo do tempo, criando cânions onde antes havia planícies lisas. Havia um destino que parecia selado para todos ao redor da mesa de jantar, onde tantas vezes as palavras eram escassas. No entanto, o silêncio, essa ausência de som, esconde um plano engendrado por alguém que observa com um olhar de águia pronto para o momento exato de reivindicar o que é seu por direito. Eunice, a rainha silenciosa, sabia que a vulnerabilidade e a paciência poderiam ser disfarces ardilosos para aqueles que julgavam erroneamente a natureza de sua força. Para um observador despreparado, sua calma pode ser mal interpretada como submissão ou rendição. No entanto, eleve-se à dimensão onde o estratégico silêncio é uma arma, onde cada momento de resistência mutante esconde uma verdade corrosiva prestes a ser revelada. Alguma vez já se perguntou se a ausência de palavras é na verdade um grito sussurrado dos injustiçados. Foi Valéria quem tomou o silêncio como fraqueza, mas talvez ela devesse ter olhado mais profundamente nos olhos calmos de Eunice. A verdadeira alma de alguém que conheceu o sofrimento e descobriu um poder mais forte do que qualquer palavra poderia conter. Assim como o eco de trovões distantes num céu vazio, Eunice estava prestes a mostrar que não precisava rugir para recuperar aquilo que era seu. Ela esperou não impotente, mas paciente. Não inerte, mas arquitetando em silêncio seu próximo movimento. Você percebe agora como, às vezes, aqueles que parecem fracos são inevitavelmente imbatíveis em resiliência, cientes de que a espera o tempo é uma carta ainda não jogada que pode redefinir as regras do jogo entre os olhares controladores e as fachadas sórdidas, quem carrega a verdadeira escuridão, quem realmente mantém o controle. Eunice moldava-se no vazio entre as palavras. Sua posição estava firmemente entrelaçada com as histórias que Valéria e Ricardo tentariam desmantelar. Mas entende no final das contas que algumas casas são feitas de mais do que barro e madeira, são construídas de memórias. São fortes o suficiente para resistir a tempestades que se aproximam quando o silêncio finalmente cessa. Assim, enquanto tudo parecia inclinar-se a fechamentos indesejados e reformulações indizíveis, Eunice guardava seu silêncio, não como retrato de desistência, não como um eco de derrotas passadas, mas como o mais afiado dos instrumentos. Estratégia. A imagem de Ricardo, abalado pela revelação da escritura fraudulenta, era um retrato de desespero congelado no tempo. Valéria, cujas ambições de remodelar a casa e, metaforicamente, o passado de Eunice, agora enfrentava a realidade implacável de que suas manipulações tinham sido desmascaradas. A notícia cortou, através da falsa segurança que ela construíra em torno de si mesma, como uma tempestade rasgando um tecido fino.
Eunice observava a cena com um coração pesado, mas também com uma firmeza recém-descoberta. A revelação legal da propriedade trouxe um tipo de renascimento. Não era apenas sobre a reivindicação de uma casa física. Era a restauração de uma história, de uma identidade que ela se recusou a deixar ser apagada. Era como se o mundo, sempre tão injusto, finalmente houvesse encontrado um fragmento de justiça para oferecer-lhe, ainda que tardio. Valéria, por outro lado, estava sem palavras o poder que ela acreditava possuir, dissolvendo-se como areia escorrendo por entre os dedos. O choque no rosto de Ricardo revelava mais do que surpresa. Era uma introspecção involuntária sobre suas próprias escolhas e as consequências que adviriam delas. Mas na mente de Eunice não havia tempo para indulgir na autocomiseração. Ela sabia que a batalha não era apenas pela casa, mas pela alma de sua família, especialmente a de seu filho. À medida que Ricardo era forçado a encarar suas ações, Eunice mergulhava em reminiscências sobre a casa, buscando não apenas as paredes e o teto, mas as memórias escondidas nelas. Cada quarto contava uma história, um eco dos risos e das tristezas que marcaram sua vida ali. Era um lembrete poderoso de que, enquanto as paredes podiam ser fortes, eram as lembranças que verdadeiramente a sustentavam. Esta casa era um santuário que abrigava os fantasmas de sacrifícios passados e esperanças futuras. Zilda, amiga e confidente, chegou como uma âncora emocional em meio ao turbilhão. O apoio dela fornecia a Eunice uma perspectiva externa valiosa, uma reafirmação de que sua luta era justa. As duas discutiam o comportamento manipulador de Valéria, ponderando como alguém poderia se envolver tanto nos fios da traição sem perceber a inevitável queda. Zilda, com sua sabedoria prática, ajudava Eunice a confrontar as dúvidas que carregava sobre o impacto de sua própria resistência e sobre os resquícios que essas feridas deixavam em sua psique. Nas profundezas da reflexão, em meio às conversas com Zilda e Eunice, encontrou cartas de seu falecido marido. Cada palavra escrita parecia ecoar através do tempo, como se ele mesmo, depois de tanto tempo afastado, soubesse exatamente quando e como fortalecer sua esposa. Proteja sua dignidade e sua herança, diziam as cartas, apelando para uma força interior que Eunice sempre soubera existir, mas que agora resplandecia com nova intensidade. A presença das cartas forneceu a Eunice não apenas conforto, mas também uma revalorização de si mesma. Elas continham as sementes de coragem que ela precisava cultivar para enfrentar Ricardo novamente, não com dureza, mas com um amor firme que demandava respeito. Ricardo, no entanto, não estava pronto para o confronto com a verdade, perdido em um mar de arrependimentos e arrependimento que exigia resolução. Eunice sabia que para tudo há um tempo de descoberta, um tempo de aprendizados. E enquanto Ricardo enfrentava a dissonância de seus atos, ela decidiu ampliar seu impacto positivamente. Movida pelo desejo de fazer a diferença, a sala vazia tornou-se um espaço de reunião e apoio para mulheres idosas, um projeto que floresceu a partir da dor, transformada em propósito. Era uma reviravolta inesperada e poderosa, um lembrete de que às vezes das cinzas surgem as mais belas novas esperanças. A transformação do espaço físico espelhava a transformação interna que Eunice experimentava. O projeto era uma nova página em sua história, uma história que se recusava a se encerrar em derrota. Eunice, ao ver as primeiras sementes de mudança, tanto em sua vida quanto no espaço que criara, sabia que sua jornada estava longe de terminar. O tempo seria seu melhor aliado, guiando-a em direção a um futuro onde tanto perdão quanto reconciliação poderiam florescer. E assim, a história continuava a se desenrolar não como um final, mas como um novo começo, onde o legado de amor e resiliência prevaleceria. Eunice, ao retornar para a sua casa, não encontrava mais a mesma serenidade e acolhimento de outrora. Cada canto daquele lar era um espelho das memórias construídas ao longo dos anos que se viam ameaçadas pela tentativa de golpe de Valéria e Ricardo. Na sala de estar ainda eram visíveis as manchas de café deixadas por seus netos nas tardes preguiçosas de domingo, onde a risada ressoava e a felicidade parecia perpétua.
Era impossível olhar para a escada sem reviver os passos apressados de Ricardo quando criança correndo para anunciar uma boa novidade ou simplesmente para se aconchegar no colo materno. O jardim na frente da casa tinha sido o palco de muitas celebrações, desde aniversários a reuniões de família que se alongavam noite adentro. As árvores que plantou junto com seu falecido marido eram testemunhas silenciosas das promessas de amor eterno e dos desafios superados juntos. Agora essas mesmas raízes se viam ameaçadas pelas decisões impensadas de Ricardo, empurrado por Valéria e sua ganância desmedida. Em sua casa, uma fortaleza que tentou por tanto tempo manter de pé a presença sempre crítica de Valéria, crescia como um parasita ganhando terreno. Valéria, a nora, que não via além de seu próprio reflexo distorcido, planejava transformar esses antigos tijolos em algo que apagaria as lembranças que Eunice tanto prezava. Na tentativa de reformular histórias, Valéria não enxergava o tecido emocional que conecta as paredes da casa ao coração de Eunice. Os dias seguintes ao confronto foram de reflexão para Eunice. Inevitavelmente, sua mente vagava pelos anos de dedicação não só à família, mas à manutenção e preservação daquele lar. Lembrava-se das noites em claro, quando preocupações financeiras a mantinham acordada, mas que sempre se suavizavam ao contemplar o motivo de seus esforços, um refúgio seguro e caloroso para os seus. Com o tempo, aprendeu que as maiores riquezas não eram aquelas guardadas no banco, mas sim aquelas armazenadas na memória dos momentos vividos com amor e gratidão. O jardim na frente da casa tinha sido o palco de muitas celebrações, desde aniversários a reuniões de família que se alongavam noite adentro. As árvores que plantou junto com seu falecido marido eram testemunhas silenciosas das promessas de amor eterno e dos desafios superados juntos. Agora essas mesmas raízes se viam ameaçadas pelas decisões impensadas de Ricardo, empurrado por Valéria e sua ganância desmedida. Mesmo quando Ricardo e Valéria tentaram desconsiderar essa história, Eunice se apegava à compreensão de que a verdadeira essência do lar reside nas lembranças e no amor que ele abriga. Essas memórias imperecíveis eram sua força motriz. Se Valéria via na casa apenas um ativo a ser explorado, Eunice via um repositório de experiências que a definiram como mulher, mãe e avó. E mesmo em meio à crise, ela se via agraciada pelo dom de revisitar essas lembranças e se recobrar da coragem necessária para proteger aquilo que lhe era mais caro. Com cada reflexão vinha a clareza de que seu sacrifício e entregas não foram em vão. Se as pedras da fundação um dia ruíssem, ainda assim as histórias e ensinamentos que nelas repousam seriam passados à frente, mantendo-se vivas nas gerações futuras. Cada dia, enquanto contemplava o pôr do sol do alpendre Eunice, renovava seus votos consigo mesma. Não permitiria que o lar fosse apenas mais um marco num currículo de propriedades. Ele mantinha os ecos de risadas, confortos partilhados, batalhas vencidas e lágrimas enxutas. Essa riqueza fazia cada lembrança valer a pena, transcendendo qualquer dano material que pudesse ser infligido. Neste renascimento de seu espaço e de si mesma, via a casa não apenas como um legado tangível, mas como um farol de esperança e lembranças eternas. Assim, Eunice reafirmava sua missão de proteger e prolongar aquele legado, porque, afinal, memorizar e reviver são atos de resistência e amor que não podem ser desenraizados por meros papéis. Era esse o verdadeiro valor de seu lar, difícil de explicar a quem não viveu cada capítulo ali narrado. O tempo, ela sabia, poderia ser um aliado poderoso, permitindo-lhe pavimentar um caminho de renovação e redenção. Ela aguardava paciente o florescer de uma reconciliação que valorizasse o passado enquanto abraçava um futuro de esperança e reparação. A transformação de Eunice em guardiã firme de seu legado começava a iluminar cada canto de sua alma. Ela sabia que o verdadeiro poder não residia em palavras faladas, mas em ações tomadas silenciosa e deliberadamente. Sua casa era mais do que paredes e teto, era o cenário de sua vida e, como tal, impunha respeito que demandava de todos que quisessem alterar sua ordem natural. Ao confrontar Ricardo e Valéria, Eunice trazia não apenas a força de sua razão, mas também a determinação de gerações passadas.
Os olhos de Valéria se encheram de surpresa quando a ousadia de seus planos foi desmontada pela serenidade iniludível de Eunice. Havia algo no modo como Eunice erguia levemente o queixo, um desafio sutil, mas claro que não poderia ser ignorado. Ricardo, embora abalado com a descoberta da fraude, sentiu-se compelido a enfrentar a verdade sobre suas escolhas e alianças. Ele era testemunha da justiça crua que a mãe implementava, uma justificação que não aceitava desculpas ou falsidades. Valéria, por sua vez, encontrava-se encurralada entre o orgulho ferido e a necessidade de reconhecer suas limitações e o erro nas atitudes que estivera alimentando. Cada palavra que Eunice proferia carregava o peso do que fora e do que poderia ter sido destruído se não fosse por sua resistência. Ela não se desculpava por defender seu legado. Em vez disso, transformava essa defesa em um campo de batalha onde mostrava que suas memórias não poderiam ser apagadas sem lutar. Seus argumentos firmavam-se em bases que transcendem o material, remetendo sempre ao amor e à história vividos naquele espaço. Mas mesmo em meio ao turbilhão de revelações e emoções, Eunice compreendia que a verdadeira vitória não residia em derrotar os outros, mas em trazer mudanças significativas em suas vidas. Ela contemplava a firmeza de seu próprio propósito e sua influência sobre o filho, esperando que talvez um dia ele visse além das sombras de suas falhas. Nesse processo de reafirmação e conflito, surgia a real complexidade das relações humanas, onde expectativas e decepções coexistem. Eunice navegava por esse mar imprevisível, com firmeza ciente de que sua postura era, em última análise, um ato de amor duro que seu filho, desgarrado pela vida, precisava testemunhar e aprender. Eunice também descobriu, através das cartas deixadas por seu falecido marido, a profundidade de suas próprias reservas de força. Ele a lembrava do valor de sua dignidade e do amor que sustentava sua vida e seus princípios. Essas palavras redescobertas no momento certo proporcionaram a Eunice um renovado senso de determinação e clareza. Mas mesmo em meio ao turbilhão de revelações e emoções, Eunice compreendia que a verdadeira vitória não residia em derrotar os outros, mas em trazer mudanças significativas em suas vidas. Ela contemplava a firmeza de seu próprio propósito e sua influência sobre o filho, esperando que talvez um dia ele visse além das sombras de suas falhas. Eunice, ao dar mais um passo intencional para fortalecer sua comunidade e, coletivamente, curar as fraturas que havia experimentado, articulava sua visão de mudança através de um projeto comunitário. Ela dedicava um espaço de sua casa, transformando-o em um local onde as histórias de outras mulheres poderiam encontrar abrigo e companhia. Na quietude de sua reflexão, uma nova compreensão começou a surgir nas mentes de todos, e um fio dessa transformação começou a percorrer Ricardo. Ele se tornava lentamente uma parte ativa na busca de reconciliá-los, reconhecendo que o caminho até sua redenção passava pela aceitação do amor exigente de sua mãe. Eunice cultivava esse espaço com um amor materno tão profundo quanto suas raízes, que agora se estendiam para além dos limites de sua casa. Ela inspirava a transformação, mostrando que no cerne do perdão e da reconstrução está uma aceitação radical que vende o terreno fértil para novas formas de relacionamento. A transformação de suas interações, pensamentos e rumos subsequentes mostrava que a resistência de Eunice não era apenas um ato de autopreservação, mas um exemplo de como o amor, mesmo dentro de conflitos, pode forjar novos caminhos de esperança. Ela mantinha os ensinamentos de seu passado e os canalizava para iluminar seu presente, envolvendo todos em uma rede de apoio e compreensão cujo poder revolucionário se desdobrava nas vidas que tocava. Eunice e Zilda estavam sentadas à mesa da cozinha, o cheiro reconfortante do chá de ervas permeando o ambiente. Os olhos de Eunice, embora carregados pela gravidade dos recentes eventos, estavam fixos em um ponto vago, talvez perdido entre as dúvidas e certezas que se entrelaçavam em sua mente. Zilda, uma voz de acalento e sabedoria, olhava para ela com uma profunda compaixão. Eu simplesmente não sei. Zilda Eunice começou, sua voz marcada por um tom de incerteza que raramente mostrava. Será que fui longe demais ao enfrentar Valéria e Ricardo?
Será que existe algo que eu deveria ter entendido melhor ou feito de maneira diferente? Ela sabia que tais perguntas não vinham apenas de uma introspecção ordinária. Elas eram, na verdade, manifestações de uma batalha interna entre proteger seu legado e a quase indescritível dor das traições que ela não poderia ter previsto. Zilda tomou um gole do chá, saboreando o calor que contrastava com a frieza dos sentimentos de dúvida que haviam tomado conta do espaço. Eunice, todos nós, em algum momento, questionamos as decisões que tomamos, especialmente em situações em que nosso coração está tão envolvido. O importante é que você agiu de acordo com o que acreditava ser certo naquele momento. Zilda respondeu, escolhendo cuidadosamente cada palavra, como se cada uma fosse uma pequena âncora, tentando estabilizar o navio em que Eunice navegava. Através da tempestade. Elas, então, começaram a relembrar eventos que até aquele ponto pareciam se misturar em uma narrativa de angústia e desafio. Quando Valéria havia começado a manipulação das circunstâncias, como Ricardo, seu próprio filho poderia ter se tornado um cúmplice, mesmo que inconscientemente. As respostas não estavam claras. Mas falar sobre isso trouxe uma descarga de leveza, a atmosfera carregada. Eu me lembro das histórias que você contava sobre o quanto fez por essa casa, Zilda pontuou, sua voz cheia de empatia. Essa casa não é só uma estrutura de tijolos e cimento. É uma parte vital da sua história. É o que alimenta sua força e também é o solo em que muitas memórias floresceram. Eunice assentiu lentamente, reconhecendo que o que estava em jogo era mais do que meramente propriedade. O impacto psicológico de ter que lutar por algo que era a extensão de seu ser foi desgastante. Ela julgava suas próprias ações com um rigor que talvez ela soubesse era demasiadamente severo. E as cartas do Aloísio, Eunice comentou suavemente, como se o pensamento maldito apenas pudesse romper o silêncio com delicadeza. Elas me lembraram que ele sempre queria que eu protegesse aquilo que construímos juntos. É como um sussurro além do tempo dizendo para continuar firme. E você está agindo de acordo com isso. Zilda afirmou, usando a própria determinação de Eunice como um espelho para refletir de volta a força nela mesma. A casa que Eunice tanto amava, a fortaleza de sua vida, que Valéria e Ricardo uma vez quis ensinar a desprezar, agora era restaurada não apenas em termos jurídicos, mas como um farol simbólico de sua resiliência. Contudo, a ideia de perdão era uma coisa traiçoeira dançando em torno de seu emocional, como uma chama errante. Perdão, Zilda sugeriu, não é para eles, mas para você. Vai permitir que você libere esse fardo, não por algum nobre gesto de magnanimidade, mas por sua própria paz. Ainda presa no emaranhado dos emocionais labirintos, Eunice soube naquele momento que ela teria que explorar uma dimensão interna onde as decisões não eram apenas preto e branco. Entretanto, Valéria e Ricardo agora entendiam as implicações de suas ações, graças em partes às duras porém necessárias verdades que vieram à tona. Mesmo magoada, Eunice não podia ignorar a esperança de um horizonte mais brilhante. Talvez não pela reconciliação familiar, mas pela construção de um novo tipo de relacionamento baseado na verdade e na aceitação. Enquanto o chá esvaía-se em fumaça e Zilda preparava-se para partir, Eunice sentiu surgir uma pequena centelha de certeza, uma que murmurava que sua jornada pela ameaça da traição e a dor do desrespeito apenas a tinha fortalecido. E agora, apesar da incerteza, ela se dispôs a continuar naquele novo caminho quase seguro de que, independentemente do resultado, ela não andaria sozinha. Com um frio na espinha, Eunice encontrou-se diante de um baú esquecido guardado sob o leito de memórias. Era intrigante como um simples objeto podia tão visceralmente chamar sua atenção, evocando lembranças enterradas, no silêncio da manhã. Ao abrir o baú, o cheiro das antigas cartas amareladas trouxe de volta uma parte do passado. Cartas manuscritas do marido falecido revelavam um mundo de palavras que ainda ecoavam como se fossem ditas ontem. Uma em particular datada de quando seu filho era apenas uma criança aconselhava-a a sustentar-se diante de tempestades imprevisíveis. Ele parecia prever com clareza quase profética que um dia suas convicções e herança seriam postas à prova. Não eram meras divagações sentimentais.
Ele incutia nessas linhas uma urgência para que Eunice nunca abdicasse de sua dignidade e verdade. A força dessas palavras deu-lhe um novo ímpeto, especialmente quando o eco das traições recentes ainda reverberava em sua mente. É interessante observar como o passado do seu marido se reanimava, como se ele estivesse presente, apoiando através de um véu de letras eternas. As cartas infundidas de sabedoria pareciam oferecer um mapa emocional para a navegação em águas turbulentas, incitando-a a manter-se firme. A cada linha lida, Eunice sentia um renascimento, uma energia reconfortante, que lhe lembrava do amor e do respeito que outrora compartilhara. Ao se deparar com a realidade amarga presente, contar com essa força invisível colocava-a em uma postura de resistência invulgarmente clara. Proteger sua dignidade não era apenas um conselho dado pela memória do marido, mas uma missão que ela internalizava. Em sua leitura silenciosa, Eunice percebeu que essas mensagens do passado estavam alinhadas com um propósito maior. Eram um legado de amor e força, algo que ela poderia usar como uma fundação impenetrável diante das adversidades atuais. Eunice guardava um semblante sereno, mas sua mente fervilhava com a compreensão de que essas cartas eram mais que pedaços de papel. Eram testemunhas silenciosas de uma vida solidificada por laços que o tempo e a morte não conseguiram desvanecer. Sua decisão de proteger a casa, seu espaço de memórias silenciosas, era agora infalivelmente justificada. Eunice interpretava essas revelações com uma clareza que vinha da aceitação. As cartas reafirmavam o que Zilda já tinha construído com suas palavras, que a verdadeira fortaleza estava dentro dela. O contato físico com as cartas, o toque suave do papel gasto pelo tempo, oferecia um tipo de conexão tangível àquilo que deveria ser apenas lembrança. Ela via, então, que seu caminho arrancava o medo e continuamente redefinia seu valor, algo que ninguém poderia moldar ou menosprezar. À medida que a manhã avançava, ela tomou a decisão de não apenas manter sua posição, mas de reforçar cada tijolo de sua fortaleza pessoal com a sabedoria do passado. Cada palavra lida proporcionou-lhe uma carta de motivação, uma renovação contínua de promessas feitas e não quebradas. Um lembrete profundo de que ela conseguia enfrentar qualquer desafio, pois carregava não apenas suas próprias forças, mas também a do amor que nunca se esvaiu. Ao concluir sua leitura, Eunice se levantou com uma determinação renovada. Suas raízes eram profundas e inabaláveis, e agora ela estava pronta para seguir não só defendendo seu legado, mas construindo algo novo e ainda mais significativo a partir dele. Com a luz suave daquele dia, as cartas permaneceriam como um farol, sempre visíveis, sempre presentes, instigando uma jornada em direção a um destino não apenas merecido, mas conquistado, e assim, mesmo quando confrontada com as nele evoluções de sua família, a certeza do que estava guardado em seu coração serviria de guia, orientando cada decisão e cada passo, assegurando que sua dignidade não fosse apenas preservada, mas celebrada. O retorno de Ricardo era como a aproximação de uma tempestade longamente anunciada. Ele trazia no rosto um misto de arrependimento e expectativa, buscando no olhar de sua mãe um indício de acolhimento ou, quem sabe, um vestígio de compreensão. Eunice, contudo, estava firme como uma rocha sustentada pelo acúmulo de feridas cuidadosamente seladas ao longo do tempo. Ela sabia que não podia simplificar sua vulnerabilidade não após a traição aberta e dolorida que seu filho havia permitido. As palavras de Ricardo quebravam o silêncio com uma fragilidade quase palpável. Ele falava da distância que o separou da família, uma distância não só física, mas construída sobre decisões equivocadas e uma lealdade mal posicionada. Eunice ouvia cada palavra dele peneirando lentamente o concreto de suas emoções. Havia uma implosão silenciosa acontecendo dentro de seu peito, mas ela não podia demonstrá-la. Não ainda. Ricardo buscava explicações, tentando racionalizar seus atos passados. Ele falava das pressões de ser o provedor moderno, da busca incessante por validação não apenas em casa, mas no mundo que o impelia a tomar decisões de moral duvidosa. Talvez ele esperasse que essas confissões abrissem portas para um diálogo mais afetuoso.
mas Eunice sabia que palavras não eram suficientes para apagar as cicatrizes deixadas pela mágoa. Com um respirar profundo, ela definiu as condições para um possível perdão. Não era uma lista de exigências impossíveis, mas um conjunto lógico de ações que ele deveria tomar por conta própria. Eunice falou de respeito como a base de qualquer relacionamento e exigiu que ele mostrasse esse respeito não apenas a ela, mas a si mesmo e às suas memórias. Era um diálogo duro, mas essencial. Um lembrete de que para reconquistar o que foi perdido, seria necessário, mais que palavras eram necessárias, ações consistentes. Ela propôs que ele começasse a trabalhar em si mesmo, talvez participando do novo espaço comunitário que ela havia começado a planejar. Eunice queria que ele pudesse aproveitar a oportunidade para aprender com as mulheres cuja sabedoria e resiliência eram gravadas em suas histórias de vida. Ricardo assentiu relutante, mas compreendendo que sua mãe lhe oferecia um caminho, ainda que este fosse íngreme e pedregoso. O encontro não terminou com finalizações emotivas ou reconciliações instantâneas. Era antes um início tenso e complicado, mas um começo de qualquer maneira. Ricardo partiu com um peso diferente nos ombros, quem sabe carregando um pouco mais de compreensão sobre o que realmente era necessário para se reconectar com a sua família. Ele entenderia mais tarde que aquele ressurgimento não era apenas uma chance de redenção, mas de autodescoberta. Eunice, por sua vez, permanecia um farol de integridade. O amor por seu filho não havia se dissipado. Havia apenas se transformado em algo mais firme e impassível, enraizado na esperança de que ele pudesse crescer com essas experiências. Ela sabia que sua fortaleza estava intacta e que cada tijolo tinha a capacidade de contar histórias do passado e do futuro, servindo como um alicerce para tudo o que estava por vir. A reintegração de Ricardo em sua vida seria lenta, um processo que exigiria paciência e a renovação constante de pequenos gestos de confiança. Eunice olhava para o horizonte dessa jornada não apenas como um desafio, mas como uma jornada necessária. Sabia que o perdão era uma construção feita peça por peça e estava disposta a deixar que ele se erguesse em sua plenitude sóbria e grandiosa no devido tempo. Nenhuma outra decisão parecia tão corretamente complexa quanto aquela. Afinal, perdoar era menos sobre esquecer e mais sobre lembrar de uma maneira que não carregasse a dor do passado, mas a esperança de um futuro melhor e compartilhado. Eunice tinha trocado sua dor por uma força renovada, renascida das cinzas, e pronta para comandar não só seu próprio destino, mas também influenciar positivamente o daqueles que orbitavam ao seu redor. Quando a história de Eunice parecia ter atingido um ponto final, ela se deparou com algo inesperado: a resiliência. A sala, que antes ecoava a solidão, agora resplandecia com o vigor de ideias renovadoras. Eunice, antes cercada por recordações e sombras do passado, decidiu transformar um velho quarto vazio em um espaço de acolhimento comunitário. Queria construir ali um refúgio para mulheres idosas que, como ela, levavam cicatrizes invisíveis de batalhas internas. Muitas destas mulheres tinham vivido experiências similares às suas, navegando pelas águas turvas da traição-perda e a busca incessante por redenção pessoal. Determinação e força já enraizadas em sua personalidade guiaram Eunice em cada passo desta empreitada. Decidiu buscar apoio entre seus vizinhos, afinal, a comunidade era uma extensão de suas próprias experiências, e Eunice sabia que ali havia outros corações prontos para se unirem em uma causa comum. As primeiras conversas com os vizinhos foram marcadas por avanços e receios. Eunice precisava convencê-los de que esse projeto não era apenas sobre o passado, mas uma promessa de cura e de construção de um futuro compartilhado. Em suas narrativas inspiradoras, ela trazia à tona momentos de sua história, mas sem o peso da amargura, mirando sempre na beleza que poderia criar junto às outras mulheres. Pontuava cada fala com a esperança de que juntas criariam um ambiente que promoveria empoderamento e solidariedade. Havia desafios, claro. Transformar palavras em realidade exigiria mais do que simples desejo. Demandaria ação contínua, planejamento e, principalmente, paciência. À medida que Eunice lançava as fundações do projeto, ela via suas próprias incertezas se dissolvendo.
Mulheres de diferentes histórias de vida se aproximavam compartilhando suas dores e esperanças. A sala se enchia de vozes e risos, ainda que por vezes fossem entremeados por lágrimas. As paredes que antes aprisionavam memórias solitárias agora acolhiam uma nova narrativa, a de renascimento coletivo. Ricardo, por sua vez, assistia à transformação com um misto de surpresa e admiração. Ele, que antes resistia ao charme da mudança, começava a entender o verdadeiro poder do que sua mãe estava criando. Ver Eunice assumir o protagonismo sem pedir desculpas ensinava a ele lições inestimáveis sobre empatia e fortalecimento comunitário. Sabia que ali encontraria um espaço para sua própria redenção. Voluntário nas atividades do Grupo Ricardo, começava a se afastar das sombras do seu passado, encontrando em cada conversa honesta e em cada história dividida um pedaço da paz que tanto desejava. Percebia que a força de Eunice não só a regenerava, mas também irradiava para outros, incluindo ele próprio. Esse envolvimento nas causas sociais o transformava, redefinindo sua percepção de responsabilidades e conectividade humana. Cada encontro no espaço comunitário tornava-se uma oportunidade para alinhar vidas e mudar percepções. Ajudava a dissipar julgamentos prévios enquanto semeava compaixão profunda e entendimento mútuo. Eunice, com sua visão destemida, mostrava que lições aprendidas com a dor poderiam ser transmutadas em ações que promoveriam cura e crescimento. Para Ricardo, participar dessas reuniões era mais do que mero remédio para seus erros passados. Era um chamado ao amadurecimento, ao reconhecimento da dignidade humana em sua mais pura expressão. Sua transformação era latente, um testemunho vivo do poder da reconciliação e da jornada em direção ao autêntico entendimento. Por fim, o eco dessa experiência transcendia as fronteiras da sala comunitária. Mulheres de todas as partes viam o que acontecia sob a liderança resiliente e amorosa de Eunice. A comunidade, que antes parecia distante agora, estava mais unida no propósito de alimentar esperança e evolução pessoal. Elas se tornavam cuidadoras das próximas gerações, portadoras da luz que nunca deve perecer. Voluntário nas atividades do Grupo Ricardo, começava a se afastar das sombras do seu passado, encontrando em cada conversa honesta e em cada história dividida um pedaço da paz que tanto desejava. Percebia que a força de Eunice não só a regenerava, mas também irradiava para outros, incluindo ele próprio. Esse envolvimento nas causas sociais o transformava, redefinindo sua percepção de responsabilidades e conectividade humana. E foi assim que, de um quarto que parecia resignado à obsolescência, nasceu algo grandioso. Eunice, com sua visão clara e coração aberto, transformara não apenas o espaço físico, mas também tocara as almas de todos aqueles que com ela embarcaram nesta rica jornada de redescoberta e renovação. O legado se assentava sobre bases sólidas de amor, renovação e a inabalável crença na capacidade de transformação contínua e radical da vida humana. Elas estavam ali não apenas para compartilhar experiências, mas para oferecer apoio umas às outras, numa rede que crescia dia após dia, firmemente alicerçada em um pacto implícito de transformação coletiva. Para Ricardo, esse envolvimento significava mais do que um ato de contrição. Era uma oportunidade de entender profundamente o impacto de suas ações. As discussões sobre respeito e empatia não eram apenas teóricas. Elas evocavam emoções complexas, forçando Ricardo a confrontar os próprios preconceitos e atitudes passadas. Ele descobria em cada conversa e cada interação nuances da natureza humana que nunca havia considerado antes. Esses momentos de introspecção transformavam cada sessão numa lição viva sobre a verdadeira essência do ser humano. O núcleo de sua transformação repousava na capacidade de ouvir e de estar presente. Cada relato, cada conselho partilhado durante as reuniões forçava Ricardo a olhar para dentro de si mesmo. As mulheres, com sua sabedoria adquirida a duras penas, exigiam respeito, mas também ofereciam compreensão. Era a troca incessante de vivências o que realmente marcava Ricardo. Ao ouvir histórias de violência, traição e ainda assim esperança inabalável, ele percebia o poder da vulnerabilidade e o papel essencial da compaixão na cura das feridas emocionais.
Em suas idas e vindas, Ricardo começou a auxiliar em atividades práticas. Mesmo em tarefas simples como organizar cadeiras ou distribuir material de leitura, ele encontrava sentido e propósito. O compromisso de estar presente para aquelas mulheres espelhava algo mais profundo dentro dele, o reconhecimento de que ele não estava sozinho nessa jornada. Essas responsabilidades, embora pequenas em escala, ficavam gravadas em sua memória como passos significativos para alcançar a redenção pessoal. Progressivamente, Ricardo começava a sentir um pertencimento genuíno àquela comunidade. Não mais como um espectador distante, mas como parte de uma rede construída em pilares de mudança mútua. Sua transformação não passava despercebida. Mulheres que inicialmente o olhavam com desconfiança, agora reconheciam em sua postura uma sinceridade emergente e um desejo palpável de mudança. O envolvimento de Ricardo no projeto de Eunice instigava nele uma sensação de responsabilidade social que há muito estava adormecida. Ao ver o impacto real de suas ações no fortalecimento daquela comunidade, ele se tornava cada vez mais consciente do efeito dominó de suas escolhas. Havia muito ainda a ser feito e compreendido, mas ao menos ele estava no caminho certo, um caminho que não apenas reparava os laços familiares rompidos, mas que também ressignificava sua própria identidade. Esse impacto que as reuniões tinham sobre ele começava a transbordar para outras esferas de sua vida. Conversas com amigos próximos e até colegas de trabalho tomavam um tom diferente. Ricardo passou a abordar questões com mais abertura, buscando entender outras perspectivas, ao invés de impor a sua própria. Ele estava aos poucos incorporando à sua vida o aprendizado obtido nas reuniões, aplicando as lições sobre empatia e diálogo em todos seus relacionamentos. Assim, Ricardo vivia uma transformação contínua, guiado por um senso crescente de propósito e comunidade. Aquele espaço que um dia fora um quarto vazio, agora se convertera em um centro de aprendizado e revitalização emocional. E dentro desse contexto, Ricardo não era apenas um voluntário. Ele se tornara uma prova viva de que, mesmo diante de erros passados, sempre existe a possibilidade de redenção e reconstrução. Através dos ensinamentos de Eunice e do convívio com aquelas mulheres, ele não só restaurava uma parte significativa de sua relação com sua mãe, mas também uma parte essencial de si mesmo, antes encoberta por escolhas equivocadas, arrependimentos não confessados. Vera observou Ricardo durante aquelas reuniões, reconhecendo nele uma mudança que parecia quase impossível meses antes. Ricardo, que antes era visto como um cúmplice no ato vergonhoso de tentar tomar a casa de sua mãe agora, mostrava traços de alguém verdadeiramente arrependido e disposto a construir um novo caminho. Ela percebeu nas pequenas ações e nas palavras ponderadas um homem que estava descobrindo o poder transformador do arrependimento e do trabalho comunitário. Assim, Ricardo vivia uma transformação contínua, guiado por um senso crescente de propósito e comunidade. Aquele espaço que um dia fora um quarto vazio, agora se convertera em um centro de aprendizado e revitalização emocional. E dentro desse contexto, Ricardo não era apenas um voluntário. Ele se tornara uma prova viva de que, mesmo diante de erros passados, sempre existe a possibilidade de redenção e reconstrução. Através dos ensinamentos de Eunice e do convívio com aquelas mulheres, ele não só restaurava uma parte significativa de sua relação com sua mãe, mas também uma parte essencial de si mesmo, antes encoberta por escolhas equivocadas, arrependimentos não confessados. Mas reconhecia também em Ricardo a necessidade de redenção e o esforço genuíno para fazer as pazes com o passado. Enquanto Vera discutia em particular com Eunice e Ricardo, continuava a contribuir para o centro não apenas como um ato expiatório, mas como uma maneira de reescrever sua história. Tornou-se evidente para muitos à sua volta que este não era apenas um projeto temporário para ele, mas uma missão de vida. Ele se tornava, sem saber, uma testemunha viva do impacto do perdão e da transformação no ambiente comunitário. Sua mudança não passou despercebida e começou a inspirar outros que chegaram ali com seus próprios fardos. Por mais que a revelação de Vera fosse um pequeno passo, foi significativo para Eunice. Ela começou a perceber que as fissuras no cristal da relação com seu filho tinham uma chance real de cicatrizar.
À medida que Vera compartilhava sua percepção sobre Ricardo, a esperança lentamente conquistava espaço no coração de Eunice, acendendo uma chama que havia sido apagada pelas decepções passadas. Dentro deste contexto complexo e emocional, Eunice começou a aceitar que o perdão não era um presente dado a outro, mas a si mesma. Era uma forma de libertação que a permitia seguir adiante sem o peso arrastador do rancor. No caminho incerto em direção à reconciliação, cada pequeno passo era uma vitória por si só, um avanço no labiríntico processo de juntar os pedaços de uma relação familiar despedaçada. Continuando suas atividades no centro, Ricardo coexistia com o legado e a luta de histórias que não eram apenas suas, mas de tantas outras vozes que ali encontravam o apoio necessário para encarar seus próprios demônios. Era visível que, ao integrar-se mais profundamente nos projetos do espaço comunitário, ele também reconstruía partes de sua identidade que haviam sido eclipsadas por escolhas erradas. Essa descoberta de si mesmo, guiada por interações genuínas e pelo impacto subestimado do apoio mútuo, estabeleceu uma nova forma de relação não apenas com Eunice, mas com todos à sua volta. Além do perdão de sua mãe, Ricardo ganhava o respeito silencioso de pessoas como Vera, que, ao notar suas mudanças, se tornavam aliadas em sua jornada de redenção. Eunice, por sua vez, continuava sua participação ativa, agora tocada por uma esperança renovada, que o futuro dela e de Ricardo poderia ser diferente do caminho que quase os levou à ruína. Entre olhares e sorrisos trocados nos corredores do centro, havia a promessa de reconstrução. Eunice e Ricardo, embora ainda com marcas de um passado doloroso, vislumbravam um caminho em direção ao perdão e à aceitação essenciais não só para a reparação de seus laços, mas para a revitalização de suas trajetórias pessoais. Valéria reapareceu em cena como um vento suave em uma noite sufocante, trazendo com ela a brisa de uma prometida redenção. Quando ela entrou na sala, o chão parecia pulsar sob seus pés, cheio de histórias ainda não ditas, emoções cruas e confissões não pronunciadas. Sua presença carregava uma mistura de coragem e vulnerabilidade que cativou instantaneamente a atenção do grupo. A sala, preenchida por mulheres que conheciam bem o peso das escolhas difíceis, parecia suspender o tempo à medida que Valéria começou a falar. A princípio, sua voz tremia levemente, mas a determinação em suas palavras era inegável. Não havia dosada nos bastidores, não havia maquiavélicas intenções de manipulação. Apenas uma mulher disposta a desnudar sua alma diante de estranhos, que, por compartilhar dores semelhantes, não eram mais estranhos, mas irmãs de uma fraternidade não dita. Eu errei, ela declarou cada palavra escolhida com cuidado, como se estivesse desenterrando pedras preciosas de uma mina escondida dentro de si. Eu cometi erros, e esses erros custaram mais do que eu poderia ter previsto. O ambiente vibrou com uma energia inquestionável de aceitação silenciosa. As mulheres ali sentadas, sábias e calejadas por suas próprias jornadas, reconheceram a sinceridade de Valéria e mais ainda a dificuldade em se expor daquela maneira. Na sua jornada de autodescoberta, Valéria encontrou uma verdade dura, mas libertadora. Para se redimir era necessário confrontar-se, encarar seus próprios monstros sem desviar o olhar. Não havia desculpas, não havia sombras onde esconder seus arrependimentos. E ao fazer isso, ela não apenas se abria para o grupo, mas também se dispunha a ajudar outras que ainda estavam presas no ciclo vicioso do medo e do ressentimento. Comprometida com a mudança, Valéria estendeu sua mão para as necessidades daqueles ao seu redor. Ela se pôs à disposição para ser uma presença reconfortante e um apoio constante para outras mulheres que, como ela, lutavam para encontrar seu caminho, em meio aos escombros das decisões anteriores. Valéria sabia que não podia desfazer o passado, mas podia, e faria, trabalhar incessantemente para moldar um futuro diferente. E o primeiro passo nesse novo caminho era reconhecer suas falhas com toda a humildade, oferecendo seu tempo e suas novas perspectivas para aquelas que precisavam. O grupo, tocado pela humildade e honestidade de Valéria, não hesitou em dar-lhe uma chance de provar seu compromisso. Uma rede de solidariedade começou a se tecer onde cada fio, embora distinto em cor e textura, uniu-se para formar um tecido de compreensão e empatia.
Valéria percebeu que não estava apenas buscando redenção para si mesma. Ela estava contribuindo para um movimento maior, que redefinia o poder e a beleza da verdadeira comunidade e do apoio mútuo. Enquanto os encontros continuavam, Valéria começou a relatar suas experiências com mais frequência, suas histórias misturadas aos risos e lágrimas compartilhados naquele espaço. Ela encontrou força na diversidade de histórias que compunham aquele grupo, compreendendo que seu próprio caminho, embora manchado por decisões erradas, ainda estava repleto de potencial para a renovação. Ao fortalecer sua batalha interna, Valéria aprendeu a transformar essa luta em ensinamentos valiosos para as outras, ajudando a construir uma ponte entre o reconhecimento dos erros e a busca de um amanhã mais promissor. A palavra espalhou-se rapidamente na comunidade sobre o que estava acontecendo naquele lugar de encontro discreto, onde mulheres antes silenciadas por circunstâncias estavam encontrando suas vozes mais uma vez. Valéria passou de vilã a uma aliada inesperada, cujo desejo autêntico de redenção começou a ressoar profundamente na cidade. O impacto não foi só sentido pelas mulheres frequentadoras do espaço, mas também por seus familiares e pela comunidade em geral, que testemunhou gradualmente a metamorfose de Valéria de dentro para fora. A jornada de Valéria não foi solitária. Eunice e Ricardo e todos os outros que nela acreditavam foram confirmando a realidade de que as pessoas, quando dadas uma oportunidade, podem se transformar. E assim, sob a luz suave daquele profundo reconhecimento, a história de Valéria virou uma narrativa compartilhada, um testemunho do poder do arrependimento sincero e do potencial para começar de novo, não só para si mesma, mas para todos, aqueles que almejavam vencer suas próprias batalhas internas. O impacto do espaço comunitário começou a reverberar pela cidade, transformando-se em um fenômeno local que chamava a atenção não apenas da comunidade, mas também da imprensa local. O compromisso de Eunice em criar um espaço seguro, onde as histórias de vida eram trocadas e onde o apoio mútuo florescia, tornou-se uma força irresistível de transformação social. O murmúrio suave de solidariedade e resiliência atravessou os limites do bairro, convidando mais mulheres da cidade a buscarem no espaço a força necessária para enfrentar suas próprias dificuldades. A cada reunião, o número de participantes crescia, trazendo consigo uma mistura rica de experiências de vida e desafios pessoais. As mulheres chegavam hesitantes, muitas vezes carregando o peso do mundo em seus ombros, mas encontravam um ambiente acolhedor que lhes permitia abrir o coração sem medo de julgamentos. Ao mesmo tempo, Valéria continuava sua jornada de redenção com uma determinação inabalável. Havia algo poderoso na maneira como ela compartilhava suas experiências e os erros do passado, mostrando o crescimento que havia conquistado. Essa transformação também era reconhecida fora do grupo, um reconhecimento que a impedia de voltar aos padrões autodestrutivos de outrora. Seu compromisso autêntico com o bem-estar coletivo não passava despercebido, e aos poucos ela foi conquistando a confiança daqueles que inicialmente viam sua presença com desconfiança. As histórias de superação individual começaram a se entrelaçar em uma narrativa coletiva, uma teia intricada de vidas que, ao se entrecruzarem, encontravam propósito e esperança renovada. A imprensa local, fascinada pelo impacto positivo que o espaço estava promovendo, decidiu abordar o projeto de Eunice, destacando a importância desse tipo de iniciativa em tempos onde a comunidade pode ser a âncora mais forte em mares turbulentos. A cobertura midiática trouxe um novo fluxo de mulheres ao espaço, cada uma com uma história singular para contar. Contudo, o objetivo nunca foi a fama, mas sim a criação de um refúgio, um santuário onde as vozes geralmente silenciadas podiam ser ouvidas como nunca antes. O reconhecimento, por mais prestigioso que fosse, servia apenas como confirmação de que as sementes de mudança que haviam sido plantadas estavam de fato crescendo, florescendo em lindos atos de coragem e autodescoberta. Eunice, sempre a força motriz por trás do movimento, manteve-se humilde, guiando o grupo com sabedoria e sensibilidade. Ela era a incansável cuidadora desse jardim de esperanças que cultivava, sempre buscando novas maneiras de ampliar o alcance e a profundidade do projeto.
Seu foco inabalável em ações práticas e compaixão genuína proporcionava um terreno fértil para que cada mulher que entrasse naquele espaço encontrasse o que precisava para começar a sua própria transformação. Dentro deste caleidoscópio humano, as mulheres descobriam não apenas apoio, mas também uma espécie de irmandade que transcende as dificuldades cotidianas. Era um lugar onde lágrimas eram enxugadas, ombros eram oferecidos, e os sorrisos, por vezes raros no início, tornavam-se cada vez mais frequentes, conforme a confiança e a força interior floresciam. O tempo, esse amigo imprevisível, foi curando aos poucos as feridas familiares. Pequenos gestos e ações tornaram-se pilares nos quais a nova dinâmica familiar se ancorou. Os almoços de domingo passaram a ter um significado renovado, onde risadas substituíram as tensões de outrora. Eunice via no olhar de Ricardo uma sinceridade que nunca tinha percebido antes, uma chama de esperança que, mesmo pequena, brilhava intensamente. Com cada história contada, com cada passo dado em direção à cura pessoal e coletiva, o espaço comunitário solidificava sua posição como um farol de esperança. Para Eunice e para todas as mulheres que uniram forças em nome de um propósito maior, o sucesso não era apenas na recuperação delas próprias, mas também na capacidade de deixar um legado que pavimentaria o caminho para as futuras gerações. Em última análise, esse relato de superação e união destaca que, mesmo em meio a dificuldades e enganos do passado, é possível realinhar o curso de uma vida em direção a um amanhã mais promissor. E, através da força da comunidade e da empatia genuína, cultivar futuros brilhantes, onde a reconciliação e a esperança se fazem presentes, mostrando ao mundo que, quando mulheres se unem, o impossível torna-se possível. O reconhecimento que o espaço ganhou na cidade foi uma consequência inevitável do impacto que estava causando. Nas ruas, as mulheres falavam sobre o projeto com um tom de familiaridade e orgulho. Era como se cada uma delas tivesse contribuído para erguer aquele lugar não apenas com suas histórias, mas com a verdade de suas experiências compartilhadas. Eunice, com sua presença sólida e visão clara, encontrava-se agora responsável por uma revolução silenciosa, uma mudança que estava redesenhando o tecido social da comunidade em que vivia. Quando a mídia local começou a cobrir o desenvolvimento daquele refúgio, o aumento no número de participantes foi imediato. As reuniões, antes um encontro íntimo para algumas, transformaram-se em assembleias vibrantes carregadas de energia e expectativa. Mais e mais mulheres, algumas vindas de bairros distantes, chegavam em busca de uma esperança semelhante. Era como ver uma pedra atirada na água criar uma série de ondulações que se expandem além do que se imaginaria possível. O espírito de Eunice, alicerçado pela determinação e fortalecido pelos anos de batalhas pessoais, emergia agora como uma bússola para aqueles que tinham se perdido nas tempestades da vida. A cada mulher que entrava pela porta, ela oferecia um olhar que dizia: "Você importa, e aqui você encontrará um lugar ao sol." A atmosfera fervilhava de solidariedade e, em meio a tantas histórias de dor, surgiam também narrativas de transformação quase inacreditável. Entre aquelas murmurantes vozes femininas, algumas histórias se destacaram mais. O empoderamento não era apenas uma palavra da moda, mas uma prática ali dentro. Uma prática que encorajava cada mulher a reescrever os capítulos seguintes de sua própria história com mais coragem do que elas haviam previsto que teriam. Eunice, ao ver crescer seu pequeno santuário em algo tão vasto, sentia-se responsável em espalhar essa mensagem positiva para além dos limites de sua própria vida. Em locais onde antes reinava o desânimo, agora eram plantadas sementes de mudança. Eunice percebia que estava não apenas oferecendo um espaço seguro, mas também lançando uma rede de esperança que se entrelaçava e se unia ao que havia sido rompido. Nos rostos das mulheres que participavam, cada vitória, por menor que fosse, ganhava uma dimensão coletiva. Elas sabiam que não estavam mais sozinhas em suas lutas, tinham uma comunidade que as amparava. Eunice, com aquela resiliência tranquila que só a experiência traz, refletia sobre o impacto das reuniões. Não era só sobre como o espaço crescia, mas sobre como cada uma ali dentro crescia junto. As histórias de fortalecimento pessoal resplandeciam mais do que qualquer artigo ou manchete poderia transmitir.
Era certo que cada mulher que entrava ali saía mais forte, mais ciente de sua capacidade de mudança e, o mais importante, cheia de uma renovada crença em si mesma. E assim, no entrelaçamento de tantas vozes, a comunidade, longe de ser um local, apenas tornava-se uma entidade viva pulsante. Com um senso de propósito coletivo, cada nova reunião se transformava em um palco de aprendizagens, compartilhamento e, por que não, pequenas vitórias cotidianas. Eunice via nos olhos das participantes o desejo não apenas de receber, mas também de oferecer, de retribuir o que estavam começando a partilhar e a viver de novo. Eventualmente, Eunice soube e sabia disso na essência de sua alma, que a verdadeira justiça estava acontecendo. O tipo de justiça que não se encontra nos tribunais, mas nos corações das pessoas. O espaço que ela ajudou a desenvolver não era somente um centro de apoio. Era uma nova teia de relações humanas, uma que pulsava com a promessa de dias melhores. O legado não era apenas o que foi construído fisicamente, mas o que foi restaurado emocional e espiritualmente entre aquelas paredes. O reconhecimento comunitário que o projeto alcançou era mais do que merecido. Era o reflexo de um esforço coletivo da união de fragilidades transformadas em forças. E quando as estradas se encontraram e as histórias se entrelaçaram, o espaço comunitário de Eunice passou de um sonho a uma realidade que, dia após dia, continuava a inspirar todos que dele participavam e além. Em locais onde antes reinava o desânimo, agora eram plantadas sementes de mudança. Eunice percebia que estava não apenas oferecendo um espaço seguro, mas também lançando uma rede de esperança que se entrelaçava e se unia ao que havia sido rompido. Nos rostos das mulheres que participavam, cada vitória, por menor que fosse, ganhava uma dimensão coletiva. Elas sabiam que não estavam mais sozinhas em suas lutas, tinham uma comunidade que as amparava. Você pode imaginar o peso que Ricardos como ele carregam? Não é aquele sentimento de que cada passo pode ser a última chance de reconquistar algo precioso. Ricardo estava numa jornada que poucos teriam coragem de empreender. O abismo entre ele e sua mãe Eunice era tão profundo que parecia não haver sequer uma trilha que conectasse ambos os lados. Entretanto, com o passar do tempo, foi-se abrindo um caminho inesperado pavimentado com as pedras de um arrependimento sincero e um desejo genuíno de reconstrução. Com o passar dos meses, Ricardo começou a frequentar o espaço comunitário não apenas como um ato de expiação, mas como parte de uma nova identidade que emergia. Ele não era mais o homem que havia tentado tomar para si o que nunca poderia possuir. Na companhia das mulheres que frequentavam o local, ele aprendeu a ouvir. E nesse ato simples, mas poderoso de escutar sem julgar, ele encontrou pedaços de sua própria redenção. Eunice, por outro lado, estava num lugar de poder silencioso. Durante o tempo que passou construindo o espaço comunitário, ela havia transformado sua dor em força, sua perda em abundância. Sentimentos de traição e mágoa deram lugar a uma compreensão mais profunda da natureza humana, essa capacidade de ferir e curar ao mesmo tempo. Seu coração, embora ainda marcado pelas cicatrizes dos eventos passados, estava se tornando um refúgio não apenas para si própria, mas para todos ao seu redor. Mas esse processo de desconstruir o velho para construir o novo era também uma forma de seu próprio renascimento. Contudo, nas entranhas de qualquer reconciliação sempre paira a hesitação. O que aconteceria se as coisas voltassem a ser como eram antes? Não há garantia, mas há uma resolução, a firme decisão de não repetir os erros do passado. Eunice também compartilhava dessa apreensão. Apesar do crescimento e transformação que testemunhou em seu filho, a memória das feridas ainda era vívida. Ela sabia, porém, que o perdão não é um destino, mas um caminho. Quem diria que naquele lugar destinado ao apoio e reconstrução, ele descobriria uma nova visão sobre o que significa ser família. Aquelas mulheres, cada uma com suas próprias narrativas de dor e resistência, ofereceram a ele uma nova perspectiva sobre o valor das relações construídas no alicerce da verdade e da compaixão. Não era um caminho fácil, pois a dor que ele causou ainda ecoava em seus próprios ouvidos. A reconciliação não é uma linha reta, mas sim uma dança de aproximações e afastamentos.
Haveria momentos de fraqueza, pois a perfeição só existe no estar sempre sujeito ao erro. Contudo, havia também a determinação e a oportunidade de um novo começo. Valéria, que havia trilhado seu próprio caminho de redenção, trazia para o núcleo familiar uma nova perspectiva, enriquecendo essa teia com suas próprias lições de humildade e aprendizagem. Estava-se desenhando um novo cenário, um que não apagava os erros do passado, mas que os suavizava com a tinta da compreensão e da aceitação. Você já pensou em como essas jornadas de recuperação, embora difíceis, nos proporcionam uma transformação tão profunda que alteram para melhor todos os aspectos de nossas vidas? Assim, era a renovação que Eunice sentia ao olhar para dentro de si mesma e ao redor, vendo não os estragos, mas as reconstruções. Entre tantas histórias de coragem que surgiram, algumas se destacaram pelo poder de inspirar não apenas as frequentadoras, mas também aqueles ao seu redor. O espaço, mais do que apenas um refúgio, tornava-se uma pedra angular para muitos, incentivando ações semelhantes em outras áreas da cidade. Chegava-se a um ponto em que a energia vibrante do grupo começava a irradiar para fora de suas paredes físicas, levando uma mensagem clara à mudança. Era possível, acessível e, acima de tudo, poderosa. As esperanças de Eunice não estavam apenas em reconstruir uma família, mas em inspirar outros a acreditarem na capacidade de renascimento de qualquer relação, marcada por erros, mas potencialmente curável, através do perdão e do amor constante. Enquanto Eunice observava essa nova realidade se desenrolar, encontrava-se frequentemente refletindo sobre o legado que estava construindo. A casa, antes vista como o centro de todo o conflito, tornara-se secundária. O verdadeiro legado era a transformação das relações, a prova viva de que mesmo as fundações que um dia pareceram irremediavelmente abaladas podem ser fortalecidas com o cimento do arrependimento genuíno e da aceitação incondicional. Eunice, por outro lado, já não necessitava de palavras para afirmar sua vitória silenciosa. A transformação que ocorrera em seu íntimo fora visceral e insondável. O que fora uma batalha acirrada para preservar seu lugar, convertera-se em uma jornada de autodescobrimento e poder silencioso. Não foi a vitória sobre Valéria que a mudou, mas a profunda consciência de que não precisava mais ser ouvida para ser entendida. O silêncio tornara-se seu reino, uma paz adquirida à custa de tempestades passadas. Na quietude daquele espaço redescoberto, ela se deparou com reflexos do que se tornara. Uma mulher que havia transcendido não apenas o papel de uma vítima, mas que forjou seu destino no fogo impiedoso das dores amadurecidas. A luz que adentrava pelas janelas abertas não era apenas claridade, mas um símbolo tangível de transformação. Era o espectro da liberdade, o ressoar de um suspiro profundo, num quarto outrora abafado por conflitos. Mas, e você? Seria capaz de suportar tanto quanto Eunice suportou? Ter paciência enquanto a trama do destino se desenrola, revelando as verdades ocultas nas sombras do engano. Talvez o silêncio seja uma lição que poucos estão prontos a aprender. A paciência, uma virtude reservada para aqueles que veem além das superfícies e esperam pelo abraço da justiça inevitável. Poderia você também esperar o tempo necessário para permitir que a verdade os devore a partir de dentro? Cada resquício de ódio e dor que ela custara guardar findou-se em antecedentes de um entendimento maior do amor e do perdão. Lições poderosas que não precisam ser expostas na vitrina das façanhas humanas, mas sim sussurradas no vento suave e reconfortante da aceitação. Naquele espaço vazio, agora preenchido apenas pela serenidade de seus próprios sentimentos, jaz uma aliança caída fria e destituída de seu simbolismo anterior. Não existe mais mágoa ali. Não há perdão a ser buscado, somente o reflexo dessa nova luz que anuncia que alguns finais não precisam ser ruidosos. Eles podem ser sagrados, como os passos tranquilos de alguém que escolhe caminhar por uma estrada de renascimento silencioso, onde a liberdade emerge do silêncio e a cura habita nos recônditos da solidão transformadora.